Na véspera do meu casamento, eu descobri que o pior inimigo da minha vida sempre dormiu no quarto ao lado. Quando cheguei em casa, encontrei meu vestido de noiva rasgado, queimado e reduzido a cinzas. As câmeras mostraram tudo. Minha própria mãe rindo enquanto dizia que eu não podia ser mais bonita que minha irmã. E minha irmã completando, sem o menor remorso, que eu precisava aprender o meu lugar. Naquele momento, algo morreu dentro de mim. Mas outra coisa nasceu. Com a ajuda do meu noivo, eu parei de chorar, e comecei a agir. O que elas fizeram teve um preço. Um preço alto. E no final, eu precisei escolher entre família e dignidade. Essa não é só uma história sobre um casamento. É sobre o dia em que eu deixei de ser invisível. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações, comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Meu nome é Larissa, tenho 27 anos e, durante muito tempo, achei que o problema era comigo. Cresci acreditando que eu realmente era menos interessante, menos bonita, menos digna de amor. Não porque alguém disse isso diretamente, mas porque tudo à minha volta sempre deixou isso claro. Dentro da minha própria casa, eu aprendi cedo que existiam hierarquias. E, nelas, eu ocupava o último lugar. Minha irmã mais velha, Renata, sempre foi o centro de tudo. O orgulho da família. A filha que minha mãe, Helena, exibia para os outros como um troféu. Bonita, popular, mimada. Já eu era a outra. A que ajudava, a que entendia, a que precisava se virar sozinha. Se algo faltava, eu que abria a mão. Se havia um elogio, nunca era para mim. Meu pai saiu de casa quando eu ainda era criança. Renata já tinha idade suficiente para sentir raiva. Eu só senti abandono. Minha mãe nunca superou isso, mas em vez de se fortalecer, escolheu se apoiar na própria mãe, minha avó Dona Célia, uma mulher firme, justa e extremamente trabalhadora. Foi ela quem segurou a casa, as contas, o mínimo de estabilidade. E foi também a única pessoa que realmente me enxergou. Enquanto minha mãe repetia que não precisava trabalhar porque a família ajudava, e Renata dizia que não aceitava qualquer emprego porque merecia algo grande, eu comecei cedo. Trabalhei em loja, fiz faculdade pública à noite, peguei ônibus lotado, cheguei cansada e ainda assim era tratada como se estivesse em dívida com todos. Nunca era suficiente. As comparações eram diárias. Por que você não é mais como sua irmã? Renata tem presença, Larissa, você é tão apagada. Com o tempo, aprendi a ficar em silêncio. Aprendi a não criar expectativas. Aprendi a não comemorar nada dentro daquela casa. Tudo começou a mudar quando conheci Mateus. Ele não apareceu para me salvar, como nos contos de fadas. Ele apareceu para me respeitar. Para ouvir. Para me perguntar o que eu queria, não o que esperavam de mim. Com ele, pela primeira vez, eu não precisava pedir espaço, eu simplesmente tinha. Quando ficamos noivos, senti algo que nunca tinha sentido antes, medo de contar em casa. E esse medo já dizia muito. A reação da minha mãe foi fria. A da minha irmã, atravessada por um sorriso que não combinava com felicidade. Não houve abraço, não houve comemoração. Apenas comparações veladas, comentários sobre como o dia dela ainda chegaria e como o meu era simples demais. Quem vibrou comigo foi minha avó. Quem segurou minha mão quando eu tremia foi Mateus. Quem acreditou que eu merecia um dia especial foi quem sempre acreditou em mim. O casamento começou a ser planejado com cuidado, com limites, com amor. Nada extravagante, mas cheio de significado. E talvez tenha sido exatamente isso que despertou algo muito mais sombrio dentro daquela casa. Eu ainda não sabia, mas a partir do momento em que decidi ser feliz sem pedir permissão, eu havia ultrapassado uma linha invisível. E algumas pessoas não suportam quando quem sempre ficou em segundo plano decide ocupar o próprio lugar. Na véspera do meu casamento, eu ainda acreditava que o pior que poderia acontecer era um comentário maldoso ou um olhar atravessado. Eu não fazia ideia de que aquela noite marcaria o fim definitivo da minha relação com minha mãe e minha irmã.
e que, depois dela, nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. A semana que antecedeu meu casamento foi estranhamente silenciosa dentro de casa. Não houve discussões abertas, nem comentários ácidos como de costume. Minha mãe andava com um sorriso controlado demais, daqueles que não chegam aos olhos. Renata parecia animada, até gentil em alguns momentos, o que me deixava ainda mais desconfortável. Eu já tinha aprendido que, naquela casa, a calmaria quase sempre vinha antes da tempestade. O vestido de noiva estava guardado no quarto de hóspedes, trancado dentro de um armário antigo. Eu fazia questão de conferir todos os dias se estava tudo bem. Não por desconfiança gratuita, mas porque algo dentro de mim insistia em dizer que eu precisava me proteger. Era um vestido simples e elegante, feito sob medida por uma costureira do bairro, pago com muito esforço meu e de Mateus. Cada detalhe carregava sacrifício, horas extras, renúncias. Na quinta-feira à noite, sentei-me na cama olhando para aquele armário fechado e senti um aperto estranho no peito. Liguei para Mateus. Tá tudo bem? Ele perguntou, sempre atento. Não sei explicar, só estou com uma sensação ruim. Confia em mim, e ele respondeu. Qualquer coisa, eu estou do seu lado. Sempre. Desliguei tentando me convencer de que era apenas nervosismo de noiva. Na sexta-feira, véspera do casamento, saí cedo para resolver os últimos detalhes no salão. Quando voltei, já perto do fim da tarde, a casa estava silenciosa demais. Nenhuma música alta da Renata, nenhuma novela ligada na sala. Chamei por elas e não obtive resposta. Subi as escadas sentindo o coração acelerar a cada degrau. Antes mesmo de chegar ao quarto, senti um cheiro estranho no ar. Algo forte, amargo. Quando abri a porta do corredor, vi a janela aberta e uma fumaça leve ainda escapando para fora. Meu estômago gelou. Corri até o quarto de hóspedes. O armário estava escancarado. No chão, pedaços de tecido rasgado, rendas desfiadas, botões espalhados como se tivessem sido jogados ali de propósito. Parte do vestido estava irreconhecível. Outra parte, simplesmente não estava mais ali. Não, minha voz saiu fraca, quase inexistente. Foi então que ouvi risadas vindo do quintal. Desci as escadas correndo, tropeçando nos próprios pés. No fundo da casa, minha mãe e minha irmã estavam paradas perto da churrasqueira. Havia um balde metálico no chão, ainda quente. Dentro dele, restos chamuscados de tecido branco. Meu vestido. O que vocês fizeram? Gritei, sentindo as pernas falharem. Minha mãe se virou devagar, com um olhar frio que eu nunca tinha visto antes. Não havia culpa. Nem surpresa por eu ter chegado. Você chegou cedo, ela disse, com deboche. O meu vestido, minha voz quebrou. Vocês rasgaram e queimaram o meu vestido? Renata cruzou os braços, observando minha reação como quem assiste a um espetáculo. Era necessário. Necessário? Senti o ar faltar. Vocês enlouqueceram? Foi então que lembrei das câmeras. Meses antes, Mateus havia insistido para que eu instalasse câmeras internas por segurança, depois de alguns episódios estranhos na vizinhança. Minha mãe reclamou na época, Renata fez piada. Mas elas estavam lá. Funcionando. Vocês sabem que tudo foi gravado, eu disse, tentando me manter de pé. Cada segundo. Minha mãe sorriu. Um sorriso lento, cruel. E daí? Ela respondeu. Você não pode se vestir mais bonita que sua irmã. Antes que eu reagisse, Renata se aproximou, olhando direto nos meus olhos. Você precisa aprender o seu lugar, mana. Não importa que seja o seu casamento. O destaque sempre vai ter que ser para mim. Naquele momento, algo dentro de mim se partiu de vez. Não era mais tristeza. Era clareza. Elas nunca iriam mudar. E mal sabiam elas que, ao fazerem aquilo, tinham assinado o próprio destino. Porque eu não estava mais sozinha. E Mateus, já sabia exatamente o que fazer. Eu não chorei na frente delas.
Não dei esse gosto. Respirei fundo, virei as costas e subi para o meu quarto, sentindo o corpo inteiro tremer. Tranquei a porta e encostei nela, como se pudesse impedir que aquela realidade entrasse comigo. Minhas mãos sujavam o celular enquanto eu abria o aplicativo das câmeras. O vídeo estava lá. Nítido. Cruel. Minha mãe segurando o vestido enquanto Renata o rasgava com força, rindo. Depois, as duas jogando os pedaços no balde e ateando fogo como se fosse lixo. Assisti tudo sem piscar. Não por masoquismo, mas porque eu precisava entender que aquilo era real. Que não havia mais desculpas, nem ilusões. Gravei os vídeos, salvei em mais de um lugar e enviei para Matheus com uma mensagem curta: eles queimaram meu vestido. Está tudo gravado. Ele ligou em menos de um minuto. Larissa, eu já estou indo para aí. Não vem ainda, pedi, com a voz mais firme do que eu imaginava. Preciso resolver algumas coisas primeiro. Desliguei e sentei na cama. Pela primeira vez em anos, eu não me senti pequena. Me senti lúcida. Tudo começou a fazer sentido, os olhares, os desprezos, a necessidade constante de me diminuir para que Renata pudesse brilhar. Aquilo não era só favoritismo. Era abuso. Minutos depois, ouvi batidas na porta. Abre, Larissa, disse minha mãe, impaciente. Precisamos conversar. Não temos mais nada para conversar, respondi. Você está exagerando, insistiu ela. É só um vestido. Ri. Um riso seco, sem humor, não é só um vestido. É a prova de quem vocês são. Ela bufou do outro lado. Você sempre foi dramática. Se vitimizando. Acha mesmo que alguém vai ficar do seu lado? Eu não respondi. Desci apenas quando ouvi o portão se abrindo. Matheus entrou com o rosto fechado, os punhos cerrados. Quando viu meus olhos inchados, me abraçou forte, sem dizer nada. Não era hora de palavras. Era hora de agir. Mostrei tudo a ele. Cada vídeo. Cada segundo. Isso não vai ficar assim, ele disse baixo, mas com uma calma que me assustou. Elas não têm ideia do que acabaram de fazer. Naquela noite, não dormi naquela casa. Peguei uma mochila com algumas roupas e fui com Matheus para o apartamento dele. Enquanto o carro se afastava, vi minha mãe parada no portão, observando em silêncio. Pela primeira vez, ela parecia insegura. No dia seguinte, sábado, acordei com o coração pesado. Meu casamento seria no fim da tarde. Eu não tinha vestido. Não tinha casa. Não tinha mãe. Mas tinha algo novo, controle. Matheus passou a manhã fazendo ligações. Não me contou tudo, apenas disse para confiar. Fomos juntos até uma boutique no centro que trabalhava com aluguel emergencial. A dona ouviu minha história em silêncio e, sem fazer perguntas, me mostrou 3 vestidos. Escolhi o mais simples. Não precisava mais provar nada para ninguém. Enquanto isso, algo muito maior estava sendo preparado. As câmeras não tinham gravado apenas o vestido. Tinham captado conversas. Comentários. Risadas. Confissões. Material suficiente para expor tudo o que sempre aconteceu naquela casa. E minha mãe não fazia ideia do quanto dependia de aparências. No começo da tarde, Matheus me mostrou uma mensagem no celular. Era do advogado da empresa onde minha mãe trabalhava informalmente como ajudante de uma conhecida. Um favor antigo. Um acordo frágil. Que agora estava em risco. Não vamos sujar nossas mãos, Matheus disse. Vamos deixar que a verdade faça isso. Meu celular começou a vibrar sem parar. Ligações. Mensagens. Áudios desesperados. Minha mãe finalmente entendeu que o que ela fez não foi apenas cruel. Foi um erro irreversível. Mas aquilo era só o começo. O dia do casamento chegou como se fosse um teste final. Eu acordei antes do despertador,
com a sensação de que minha vida estava dividida em dois tempos muito claros, antes e depois daquela semana. Não era mais apenas sobre um vestido queimado. Era sobre tudo que eu finalmente havia decidido não aceitar mais. Enquanto me arrumava no apartamento do Matheus, meu celular não parava de vibrar. Ignorei as primeiras ligações. Depois as mensagens começaram a chegar em tom de desespero. Larissa, precisamos conversar. Isso saiu do controle. Você está exagerando, volte para casa. Casa. Aquela palavra já não significava nada para mim. Matheus saiu cedo dizendo que resolveria os últimos detalhes. Não perguntou se eu estava pronta. Ele sabia que eu estava. Por dentro, algo em mim tinha endurecido de vez. Cheguei ao local da cerimônia com o coração acelerado, mas em paz. O vestido alugado não tinha a história do outro, mas tinha algo ainda mais importante: dignidade. Quando atravessei a porta, senti os olhares se voltarem para mim. Não por comparação, não por disputa. Apenas porque eu era noiva. E foi ali, minutos antes da cerimônia começar, que tudo começou a desmoronar para elas. Uma prima distante se aproximou de mim, visivelmente desconfortável. Larissa, sua mãe está surtando lá fora. Por quê? Perguntei, já imaginando a resposta. Porque o vídeo, alguém enviou para a família. Não precisei perguntar quem. As imagens haviam sido enviadas de forma cirúrgica, apenas para quem sempre fechou os olhos. Tias, primos, conhecidos que durante anos repetiram que minha mãe era uma coitada e Renata uma menina especial. Agora todos viam a verdade. Minha mãe apareceu na entrada do salão, descabelada, maquiagem borrada, tentando manter uma postura que já não existia. Renata vinha atrás, pálida, com o celular tremendo nas mãos. Você fez isso de propósito. Minha mãe sibilou quando me viu. Justo hoje? Não fiz nada, respondi, calma. Só deixei que as pessoas vissem quem vocês são. Renata tentou se aproximar. Mana, isso foi longe demais. Você nos expôs. Não, corrigi. Vocês se expuseram quando rasgaram e queimaram meu vestido. Ela engoliu seco. Você sempre foi invejosa, ela cuspiu. Sempre quis estar no meu lugar. Sorri de leve. O seu lugar? Perguntei. O de depender, humilhar e destruir? Pode ficar com ele. Nesse momento, Matheus apareceu ao meu lado. Alto, firme, sereno. Vocês precisam ir embora, disse ele. Agora. Você não manda em nada aqui. Gritou minha mãe. Matheus não levantou a voz. Não mando mesmo. Mas a polícia pode ser chamada se vocês continuarem causando tumulto. Ela empalideceu. Pela primeira vez, não havia alguém para salvá-la. Elas foram embora sob olhares pesados e cochichos. Nenhuma cena. Nenhum escândalo maior. Apenas o peso da vergonha. A cerimônia aconteceu logo depois. E foi perfeita. Não porque tudo saiu como planejado, mas porque foi real. Matheus chorou quando me viu entrar. Eu chorei quando percebi que estava livre. Livre de tentar agradar quem nunca me amou. Na recepção, meu celular ficou desligado. Não queria interrupções. Mas no fim da noite, ao ligá-lo, encontrei dezenas de mensagens. Minha mãe havia sido afastada do trabalho informal que mantinha há anos. A justificativa era simples: comportamento incompatível e exposição negativa. Renata, por sua vez, teve uma proposta que aguardava há meses cancelada depois que o vídeo chegou à pessoa errada. O castelo de aparências estava ruindo. E eu sabia. Ainda havia muito que elas iam perder. Porque aquilo que começou com fogo, agora se espalhava como cinzas impossíveis de esconder. Depois do casamento, eu imaginei que o silêncio finalmente viria. Que minha mãe e Renata entenderiam o recado e se afastariam. Eu estava enganada. O que veio foi desespero. Um desespero barulhento, insistente, invasivo.
Na segunda-feira seguinte, acordei com o celular vibrando sem parar. Mensagens longas, áudios chorosos, ligações em sequência. Minha mãe alternava entre culpa e ameaça, Renata, entre vitimismo e raiva. Ignorei tudo. Mateus me observava da cozinha, preparando café, com aquele olhar atento de quem já tinha um plano em andamento. Elas não vão parar sozinhas, ele disse. Precisam entender limites. Foi então que ele me lembrou do detalhe que eu tinha evitado pensar: a casa. A casa onde minha mãe morava não era dela. Pertencia à minha avó, que a havia cedido anos atrás por compaixão. Um acordo verbal, frágil, sustentado apenas pela boa-fé. Boa-fé que tinha sido incinerada junto com meu vestido. Fomos até a casa da minha avó naquela tarde. Dona Célia nos recebeu com o rosto fechado, mas o abraço foi forte. Ela já sabia de tudo. Não só pelos vídeos, mas porque minha mãe havia aparecido ali pela manhã, tentando se justificar, tentando se esconder atrás da palavra família. Família não destrói a dignidade de uma filha, minha avó disse, firme. Nem brinca com a dor alheia. Mostrei a ela tudo. Mais uma vez. Os vídeos, as mensagens, as confissões gravadas. Ela assistiu em silêncio. Quando terminou, respirou fundo e tomou uma decisão que mudaria tudo. Chega, disse. Essa casa não é mais abrigo para gente cruel. Na quarta-feira, minha mãe recebeu uma notificação formal para desocupar o imóvel em 30 dias. Nada ilegal. Nada impulsivo. Tudo dentro da lei. O choque foi imediato. Ela apareceu na minha porta naquela mesma noite. Você fez isso comigo? Perguntou, com os olhos arregalados. Vai nos jogar na rua? Não, respondi, calma. Vocês se colocaram nessa situação quando decidiram me humilhar. Renata, atrás dela, explodiu. Você sempre foi vingativa. Sempre invejou tudo que eu tive. Eu invejava amor, respondi. E isso vocês nunca souberam dar. Ela tentou avançar, mas Mateus se colocou à frente. Não precisou dizer nada. O silêncio dele era suficiente. Vocês têm 30 dias, ele disse, firme. Usem para se reorganizar. Não voltem aqui. Elas saíram batendo o portão, gritando promessas vazias. Mas, dessa vez, algo era diferente. Não havia poder algum por trás das palavras. Nos dias seguintes, descobri que as consequências iam além da casa. Renata teve dificuldades para manter o emprego recém-conquistado. O vídeo continuava circulando, reaparecendo nos lugares mais improváveis. Portas se fechavam. Convites desapareciam. Pessoas que antes bajulavam agora se afastavam. Minha mãe tentou usar parentes como ponte. Mandou tias, primas, até um primo distante que eu mal conhecia. Todos com o mesmo discurso: ela é sua mãe. Eu respondia sempre do mesmo jeito: e eu sou a filha que ela nunca protegeu. Enquanto isso, eu e Mateus começávamos nossa vida de verdade. Organizávamos a casa nova, fazíamos planos, falávamos de futuro. Pela primeira vez, eu não precisava pedir permissão para existir. Mas eu sabia. Elas não aceitariam a derrota em silêncio. E eu também sabia que a próxima tentativa delas seria a mais perigosa. Porque quando alguém perde o controle, perde também o limite. Os 30 dias passaram mais rápido do que eu imaginei. Para mim, foram dias de silêncio e reconstrução. Para minha mãe e para Renata, foram dias de desespero. Eu soube pelos outros, nunca por elas diretamente, que nada estava dando certo. A casa da minha tia ficou pequena rápido demais para duas pessoas acostumadas a mandar e nunca ceder. As brigas começaram na primeira semana. Minha mãe perdeu o pouco apoio que ainda tinha quando tentou se fazer de vítima mais uma vez. As pessoas já tinham visto demais. Já sabiam demais. A narrativa da mãe sacrificada não se sustentava quando confrontada com imagens de uma mulher rindo enquanto destruía o vestido de noiva da própria filha. Renata, por sua vez, parecia ainda mais perdida.
sempre viveu de aplausos fáceis, de privilégios invisíveis, de portas abertas por indicação. Quando isso acabou, sobrou apenas o vazio. E o ódio. Um ódio direcionado a mim. Na sexta-feira à noite, quase 2 semanas antes do prazo final para desocuparem a casa, recebi uma mensagem que me fez gelar. Você acha que ganhou, Larissa? Mas isso ainda não acabou. Não respondi. Mostrei a Matheus. Ele não se surpreendeu. Elas estão encurraladas, disse. Pessoas assim sempre tentam algo quando percebem que perderam tudo. No dia seguinte, fui até a casa da minha avó buscar alguns documentos antigos. Não queria deixar nada importante para trás. Enquanto eu estava lá, o interfone tocou. Dona Célia atendeu e, ao ouvir a voz do outro lado, fechou a expressão. É a sua mãe, disse. E a sua irmã. Meu estômago revirou. Não as deixe subir, pedi. Ela concordou e respondeu pelo interfone que não iria recebê-las. O que veio depois foi um espetáculo constrangedor. Gritos, acusações, choros forçados. Minha mãe dizia que estava doente, que precisava da casa, que eu estava sendo ingrata. Renata alternava entre xingamentos e súplicas. Vocês têm prazo legal, minha avó respondeu, firme. Não me façam chamar a polícia. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mas durou pouco. Na semana seguinte, a tentativa mudou de forma. Recebi uma notificação extrajudicial. Um papel mal escrito, cheio de erros, alegando que eu estava manipulando a situação e que elas tinham direito à casa por uso contínuo. Quando Matheus leu, soltou um riso curto. Isso não se sustenta por 5 minutos. Mesmo assim, aquilo foi um aviso claro, elas estavam dispostas a ir até o fim. Decidimos agir antes que algo pior acontecesse. Com a ajuda de um advogado, tudo foi organizado de forma definitiva. Documentos, registros, provas. As gravações das câmeras, os áudios, as mensagens. Não para vingança impulsiva, mas para proteção. Para fechar portas que nunca deveriam ter estado abertas. No dia da entrega oficial da casa, eu não fui. Não queria presenciar. Matheus foi comigo até um café próximo, onde ficamos aguardando. Ele segurava minha mão com força. Quando o telefone tocou, soube que aquele capítulo estava perto do fim. Elas saíram, e ele disse depois de desligar. Não foi bonito. Mas acabou. Respirei fundo. Achei que sentiria alívio imediato. Mas o que veio foi algo diferente, uma tristeza calma. Não pela perda delas, mas pelo que nunca existiu. Naquela noite, recebi a última ligação da minha mãe. Você destruiu nossa vida, ela disse, com a voz amarga. Não, respondi. Vocês fizeram isso sozinhas. Eu só parei de aceitar. Ela desligou sem dizer mais nada. Eu sabia que aquela não seria a última tentativa de contato. Pessoas como elas não desistem fácil. Mas também sabia que agora eu estava preparada. Faltava apenas um último confronto. E depois dele, nada mais nos ligaria. O último confronto não aconteceu com gritos, nem com portas batendo. Aconteceu da forma mais dura possível, com a realidade. 2 semanas depois de deixarem a casa, minha mãe apareceu pela última vez. Não no meu portão. Não no trabalho. Ela me esperou na saída do prédio onde eu morava com Matheus. Eu a reconheci de longe. Estava mais magra, o cabelo preso de qualquer jeito, roupas que não combinavam com a imagem que ela sempre fez questão de sustentar. Pela primeira vez, não havia teatro. Apenas cansaço. Eu só quero conversar, ela disse, quando me aproximei. Olhei ao redor. Matheus estava a poucos passos, observando sem interferir. Concordei, mais por encerramento do que por vontade. Fala. Ela respirou fundo, como se estivesse ensaiando aquela fala há dias. Eu perdi tudo, Larissa. A casa. O respeito. A ajuda da sua avó.
As pessoas viraram o rosto para mim. E eu perdi uma mãe há muitos anos, respondi, sem agressividade. Só demorei para aceitar. Ela engoliu seco. Eu errei. A palavra saiu com dificuldade. Mas Renata está sofrendo. Ela não consegue se manter. Está deprimida. Pela primeira vez, ela está vivendo sem privilégios, respondi. Isso não é depressão. É consequência. Minha mãe tentou se aproximar, mas eu dei um passo para trás. Não estou aqui para discutir o passado, ela disse, com a voz embargada. Só quero saber se ainda existe algum espaço, algum perdão. Olhei para ela com calma. Sem raiva. Sem dor. Apenas verdade. Perdão não é sinônimo de acesso, falei. Eu posso seguir minha vida sem ódio. Mas isso não significa permitir que vocês voltem a fazer parte dela. Eu sou sua mãe. E eu fui sua filha, respondi. Aquela que você nunca defendeu. Nem no dia do meu casamento. Ela fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia lágrimas. Você vai nos abandonar de vez? Respirei fundo. Não estou abandonando ninguém. Estou escolhendo a mim mesma. Virei as costas antes que ela dissesse qualquer outra coisa. Não por crueldade. Mas porque aquele capítulo precisava terminar ali. Renata tentou contato algumas vezes depois disso. Mensagens longas, misturando culpa e ataque. Bloqueei todas. Não por vingança, mas por paz. Minha avó permaneceu firme. Nunca voltou atrás. Nunca cedeu. E, acima de tudo, nunca me pediu para ser maior ou relevar. Ela apenas disse algo que eu nunca tinha ouvido antes: você não deve nada a quem te feriu. A vida seguiu. Não perfeita. Mas leve. Eu e Mateus organizamos a casa do nosso jeito. Criamos rotinas simples. Jantares tranquilos. Risadas sem medo. Pela primeira vez, eu não vivia esperando a próxima humilhação. O vestido queimado nunca foi substituído. Não em tecido. Mas em significado. Ele virou símbolo. Não da dor, mas do dia em que eu entendi que amor não compete, não humilha e não destrói. Soube, meses depois, que minha mãe e Renata continuavam lutando para se manter. Trabalhos que odiavam. Casas emprestadas. Relações frágeis. Não senti alegria com isso. Apenas aceitação. Cada escolha cobra seu preço. Hoje, quando olho para trás, não sinto saudade. Sinto alívio. Eu me casei sem o vestido que sonhei, mas com algo muito maior, liberdade. Perdi uma família de sangue, mas construí uma família de verdade. E aprendi que, às vezes, o ato mais corajoso não é perdoar. É ir embora. E nunca mais voltar. Se essa história tocou você de alguma forma, curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas que também precisam ouvir mensagens como essa. Inscreva-se no canal se você gosta de histórias reais, intensas e cheias de reviravoltas, porque aqui sempre tem um novo relato que faz a gente refletir sobre família, limites e amor próprio. Compartilhe esse vídeo com alguém que já se sentiu invisível dentro da própria casa ou que precisou aprender, da forma mais difícil, a escolher a si mesmo. Agora eu quero saber de você: se estivesse no lugar da Larissa, você faria o mesmo? Você conseguiria cortar laços com quem te feriu tão profundamente, mesmo sendo família? Deixe sua opinião nos comentários e me conta também de qual cidade você está assistindo. Eu leio todos os comentários e faço questão de deixar um coração para quem participa. Obrigada por estar aqui e até a próxima história.